Ah, entendi. Com relação à lei, então, já que você entrou nesse ponto, como que funciona a lei no Brasil? Por exemplo, a pessoa vai lá e comete um crime, você já falou de 90% da população carcerária, mas, por exemplo, a pessoa comete um crime pra usar droga. Por exemplo, rouba um mercadinho, rouba um posto de gasolina, não sei o que, pra ir usar droga. Tem como ter uma pena alternativa? Então, aí dá pra internar e não ser preso, evitar. Sim, exatamente. Hoje existe já um trabalho de descriminalização do usuário de droga há muitos anos. Que né? é uma doença, né? Porque... Sim, que é uma doença. Então existem penas alternativas. Trabalhos comunitários, participar de atendimentos psicológicos juntos a responsáveis técnicos do próprio fórum, internações. A pessoa pode ser direcionada a frequentar grupos de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e ter um carimbo, sabe? Porque existem muitos grupos também de autoajuda, né? Tem algumas pessoas que acabam se recuperando, só às vezes na igreja, às vezes frequentando grupos, né? Realmente, em média aí, de 60% a 70% das pessoas que se recuperam são através de internação ou ordem judicial, tá? Mas existem pessoas que acabam se recuperando através de outros meios. Tem alguns que se recuperam até sem meio nenhum, né? O cara é meio Mas você acha que orgulhoso. É porque às vezes está no estágio? Às vezes ele está num estágio intermediário, ele não está naquele... Igual esse que você falou do médico. Ele acha que... Mas pode ser que daqui 1 ano ele já não consiga mais. Exatamente. O processo, a gente sempre fala que a doença ela é progressiva, incurável e fatal. Então ela tem uma progressão que ela vai levando cada vez à decadência. E quanto antes for interrompida, melhor. Mais fácil. Sim. Exatamente. É igual tratar uma doença mesmo, né? Por exemplo, você ter um câncer, alguma coisa, você pegar no estágio inicial, vai ser muito mais a probabilidade. E com relação a, por exemplo, a pessoa usa e recai, né? Sim. Tem muito? Acontece muito? Acontece muito. Essa que é a questão, então, né? Aí tem gente que vive se internando. Sim. Eu acho que também... vai acabar tendo inúmeras internações até ele ter o que a gente chama de um despertar espiritual ou tendo alguma questão assim que ele consiga identificar. Porque igual eu falei, às vezes a pessoa ela sabe das consequências, mas o que ela não consegue é fazer com que o preço do prazer que ela sentir não ser mais valioso do que as possíveis consequências. Sabe? Por isso que tanto no nosso modelo de tratamento lá do Instituto Mirab, antes o modelo de tratamento sempre era muito punitivo. Um regime meio disciplinar, sabe? Então, para a pessoa começar a entender que cada comportamento dela tem consequências, né? Isso, em partes, é funcional. Mas chega num certo ponto que já não é mais funcional. Tanto que a psicologia também foi assim. Eu trabalho dentro da abordagem de terapia cognitiva comportamental. E antes o behaviorismo, que era antigamente, antes de existir a terapia cognitiva comportamental, ela tratava em cima das punições e que Pavlov acreditava muito nisso, que a punição retirava qualquer tipo de comportamento humano. Então, igual o ratinho lá, se você não quer que ele toque a sirene, você dá um choque nele. Aí Skinner veio com uma nova abordagem dizendo que trabalhar com recompensas também é muito mais valioso do que com punições. É igual quando você está treinando um cachorro, por exemplo. Você dá um biscoitinho se ele fizer um xixi no lugar certo. Isso, então. Esse é a linha, é a nossa linha de tratamento dentro da clínica. Estão usando a gente tenta dar oportunidade de responsabilidade para o paciente. A gente tenta trabalhar com os benefícios. Lá a gente não tem nenhum tipo de punição. Lá não há nenhum tipo de agressão. Lá não tem nenhum maus tratos. Eu acho que é uma questão que o familiar também fica preocupado, né? Fala, tá, mas eu vou colocar a pessoa numa clínica, como é que... Tem um termo lá que eles usam, depósito de gente, né? Sim, tipo, vou jogar lá e... Então não é. Então tem alguma dica que você daria? Por exemplo, antes de colocar em uma clínica, procure saber X e assado, por exemplo. Que saiba como que a clínica trabalha, o que... Sim. Tentar sempre trabalhar com indicação de pessoas profissionais que conhecem realmente o trabalho que é feito lá dentro. Porque o que acontece? Uma das coisas muito difíceis é assim, a família não tem muito tempo. Nossa, na hora que a bomba tá estourando, né? Porque às vezes quando a família percebe, quando... Já tá num estágio avançado. Já tá lá no estágio abusivo, tá usando muito, tá correndo um risco de vida iminente, ou tá gerando um transtorno familiar muito grande, já tá vendendo as coisas dentro da casa, sabe?
some 3, 4 dias. Nossa, imagina, deve ser... Pessoas cobrando na porta de casa, então a família não tem muito tempo. Aí tem muitas pessoas que acabam vão na primeira se aproveitando. Que entendi. São profissionais que acabam se aproveitando desse momento frágil. Pessoas que não são qualificadas. E desse momento... Esse corte que você assistiu é uma parte da entrevista que nós fizemos com o Diniz Augusto. O vídeo completo tá aqui. Eu vou deixar um outro corte de uma outra entrevista que com certeza vocês também vão gostar. E não deixa de se inscrever e dar um like para ajudar a fortalecer o Fonzicast. Abraço!